Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É muito bom nós estarmos aqui mais esta manhã para louvar, para engrandecer, para magnificar o nome do nosso Deus, Ele que vive e reina para todos sempre. Amém? Quero estar contigo agora na escola dominical. Nós vamos estar colocando a nossa vida no altar diante do Senhor. E eu quero também estar orando contigo nessa manhã. Eu quero estar buscando o nosso Senhor e Salvador, porque Ele é lindo, amém? Ele tem cuidado de nós só podemos agradecê-lo por tudo que Ele tem feito e por tudo que ainda há de fazer, amém? Glórias a Deus. Eu quero então orar e clamar a Deus por tudo que Ele tem para conosco na manhã desse dia, amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo, o Senhor, Ele é maravilhoso. Amém? Pai Santo, Pai querido, amado, nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã, te agradecemos pelos teus cuidados, até que o Senhor tem nos ajudado, fortalecido, e a tua boa mão tem sido conosco. Então, esteja olhando para os teus filhos e filhas, ó Pai, nessa manhã, fortalecendo, derramando a tua graça, da sua unção, derramando o seu sobrenatural. Faça, Senhor Deus, com que nós sejamos uma bênção diante do Senhor. Faça-nos prosperar, crescer, ser, Senhor Deus, verdadeiramente fortalecidos em Ti. Então, Deus, eu oro, eu clamo, eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, nos direcionar, capacitar, em que na manhã desse dia, Senhor Deus, o Senhor venha, Senhor Deus, falar conosco através do Teu Santo Espírito. Guarda as famílias, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, protegendo, guardando, Senhor Deus, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o ancião e a anciã, Senhor Deus, para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós estamos aí na escola dominical, a lição 4 do dia 26 de janeiro de 2025. Diz: Deus é triunfo. O texto áureo vai dizer assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Verdade prática. Desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a verdade que está em toda a Bíblia, em todas as Sagradas Escrituras. E a leitura bíblica em classe, ela está em Mateus capítulo 3, versículo 15 ao 17 e 28 ao 20, amém? Que vai dizer assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Glórias a Deus. Eu quero ir à introdução desse trabalho nessa manhã contigo, amém? Nós vamos estar aí buscando ao Senhor, colocando a nossa vida no altar e falando com Ele a respeito de tudo que Ele tem para conosco, amém? Então, introdução. A introdução vai dizer assim: o Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno, sem precisar de formulação teológica, recurso a que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos, e mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade.
Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade? A Trindade é o monoteísmo judaico-cristão. As Escrituras ensinam que Deus, aleluia, que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, Deuteronômio capítulo 4, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, e 2 Reis capítulo 19, versículo 15, Neemias 9, 6, Salmo 83, 18, 86, 10, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Marcos 12, 39 ao 32. Cada uma das três pessoas é chamada Deus. A mesma Bíblia em que ensina a haver um só Deus e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. O nome Deus se aplica ao Pai sozinho, Filipenses capítulo 2, versículo 11. Da mesma forma ao Filho, Colossenses capítulo 2, 9. E ao Espírito Santo, Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Cada uma das pessoas e cada Senhor, aleluia, isto também ocorre com o tetragrama, as quatro consoantes do novo divino, Yahvé, Senhor, pois aplica-se ao Pai sozinho, Salmo 110, 1, ao Filho, Isaías 40, versículo 3, Mateus capítulo 3, versículo 3, e ao Espírito Santo, Ezequiel capítulo 8, do versículo 1 e também o 3. No entanto, aplica-se a Trindade, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e Salmo 83, versículo 18. O monoteísmo bíblico contradiz a Trindade. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é a confissão da fé no judaísmo. A palavra hebraica Echad, traduzida como único, indica uma unidade completa. É o mesmo termo usado para afirmar que marido e mulher são ambos uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. O termo Echad em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 indica o monoteísmo judaico-cristão. Não contradiz a Trindade. Evidencia, ou melhor dizendo, evidência no Novo Testamento, essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de fé. E disse Deus: façamos um homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Disse o Senhor Deus: eis que um homem é como um de nós. Gênesis capítulo 3, versículo 22. E o Senhor disse: eia, desçamos e confundamos ali a língua, para que não entenda a língua do outro. E não para por aí. Isaías capítulo 63, versículo do 8 ao 14, o Espírito Santo aparece alternadamente como Javé e como um anjo, aleluia, anjo de sua face. Revelada no Novo Testamento, a Trindade bíblica, ou seja, a Trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, consiste em só, aleluia, um só Deus, que subsiste eternamente em três pessoas distintas. A Trindade em si mesma, a base bíblica da Trindade,
salta à vista de qualquer leitor no Novo Testamento, a começar pela grande comissão, Mateus capítulo 28, versículo 19. Na destruição dos dons espirituais, 1 Coríntios capítulo, ou melhor dizendo, na distribuição dos dons espirituais em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 6, na bênção apostólica, também conhecida como bênção trinitária. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, na unidade da igreja. Efésios capítulo 4, versículo do 4 ao 6, na obra da salvação. Em 1 Pedro capítulo 2, além das inúmeras passagens tripartidas que revelam a trindade. Filipenses capítulo 3, versículo 3, a trindade dos credos. A trindade é uma de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, iguais em poder, glória, majestade e eternidade, da mesma substância, embora distintas. As heresias contra a doutrina da trindade. São duas as principais heresias contra a trindade: unicismo e unitarismo. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pelas igrejas antigas e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Nessa lição trataremos do unicismo. O unicismo, esse movimento, desde a sua origem no século III, é conhecido como monarquianismo, modalismo, patricianismo e sabelianismo. Os principais heresiarcas representantes desse movimento foram Noeto, Parcheias e Sabélio. O unicismo não nega a divindade absoluta do Filho e nem a do Espírito Santo, mas nega a trindade, pois confundem as pessoas. A heresia consiste em negar a trindade, pois ensina ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa e não três pessoas distintas em uma só divindade. A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um único Deus, eternamente subsistente, em três pessoas distintas. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, e 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, como afirma o nosso, aleluia, credo, em nossa e como afirma o nosso o credo em nossa declaração de fé. A verdade bíblica. Ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas da Trindade, a começar pelo batismo de Jesus. Diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai outra. João capítulo 8, versículo 16, 17, 3, embora sejam eles o mesmo Deus. João 10, 30, com frequência ele se dirigia ao Pai como outra pessoa. Mateus 20, 23, Mateus 26, 39, 42, também nos seus discursos. João capítulo 5, versículo 18, 23, 8, 19, 10, 18, 11, 41 e também 42, e na oração sacerdotal. Em João 17 trata-se de um relacionamento do tipo eu, tu, ele, quando Jesus anuncia
a vinda do Consolador. Ele emprega a terceira pessoa. João capítulo 14, 16, 26. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai e não o próprio Filho. Segundo João, isso significa que não pode ser o próprio Pai do mesmo Filho. Auxílio teológico. O conceito do Deus triuno, ou trino e uno, acha-se somente na tradição judaica cristã. Esse conceito não surgiu mediante a especulação dos sábios deste mundo, mas através da revelação outorgada, passo a passo, na palavra de Deus. Em todos os escritos dos apóstolos, a trindade implícita é tomada como certa. Efésios capítulo 1, versículo de 1 a 14, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, fica claro que o Pai, o Filho e o Espírito Santo existem eternamente, com três pessoas distintas, mas as Escrituras também revelam a unidade dos três membros da deidade. A pessoa da Trindade tem vontades separadas, porém nunca conflitantes. Lucas capítulo 22, versículo 42, 1 Coríntios 12, 11. O Pai fala ao Filho, empregando o pronome da segunda pessoa do singular: Tu és meu Filho amado, em ti tenho comprazido. Lucas capítulo 3, versículo 22. Declara que veio não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João capítulo 6, versículo 38. E a Trindade, é possível que Deus seja ao mesmo tempo, aleluia, um e três. A crença de um Deus único existia eternamente em três pessoas e conhecida como a doutrina da Trindade. E essa doutrina tem um importante papel na fé cristã. Na verdade, a doutrina da encarnação, que afirma que Jesus, como Deus, tornou-se homem e que ele é, portanto, plenamente divino e plenamente humano. Pressupõe essa crença, esta última doutrina está no âmago da fé cristã. Amplie mais o conhecimento, lendo aí a Bíblia, os estudos da apologia cristã. Amém? Glórias a Deus. Unicismo, uma heresia antiga na atualidade. O problema, na atualidade, existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente, de forma sutil, e por meio da música, esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. Isso não é um mero jogo da palavra. Jesus diz que a vida eterna implica esta distinção, e a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. João capítulo 17, versículo 3. Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que esse conhecimento não é cognoscível, mas místico, espiritual. Implica comunhão, fé, obediência, adoração. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade da natureza do Pai e do Filho. João capítulo 10, versículo 30, Jesus disse que ninguém conhece o Pai senão o Filho,
e vice-versa. Mateus capítulo 11, versículo 27. Uma reflexão. O que dizer de pessoas convertidas por meio do mistério dessas músicas unicistas? O poder é da palavra e não do tal movimento. A palavra de Deus é a semente, mesmo sendo semeada por mãos enfermas e infeccionadas, a semente vai germinar. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. Alguns podem dizer que se sentem bem ao ouvir tais músicas. Assim convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrinas com base em experiências humanas. As emoções caíram com a natureza humana no Éden. Jeremias 17, versículo 9. E não servem como instrumento aferidor da doutrina. A Bíblia é a única fonte de doutrina e não as nossas emoções, pois somos norteados pela palavra na direção do Espírito Santo, conforme está em 2 Pedro capítulo 1, versículo 19, João 16, 13. A posição oficial, o unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pela Igreja desde a sua origem e rejeitado pelos principais ramos do cristianismo. E pela nossa declaração de fé, temos uma manifestação oficial contra o unicismo e o uso de músicas de grupos unicistas em nossas igrejas. A maioria da nossa liderança tem se posicionado contra essa heresia. A importância dessa decisão é para evitar que não se adore a outro Jesus, um Jesus falso, diferente do revelado do Novo Testamento, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4. Não devemos destacar que não somos contra os unicistas, mas contra o unicismo, a doutrina desviante. Devemos manter contato respeitoso no nosso dia a dia com essas pessoas, embora discordando de suas crenças com mansidão. 2 João capítulo 10, versículo 11. Auxílio doutrinário: negação ao unicismo, unitarismo e triteísmo. Negamos o unicismo sabelianista e moderno, ou seja, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam três modos de uma mesma pessoa divina, porque está escrito que as três pessoas são distintas. Negamos também o unitarismo, pois essa doutrina afirma que somente o Pai é Deus, negando assim a divindade do Filho e do Espírito Santo, ao passo que a Escritura Sagrada ensina a divindade do Filho e a divindade do Espírito Santo. Também negamos o triteísmo, ou seja, que existem três deuses separados, pois a Bíblia revela a existência de um único Deus verdadeiro. Há um só Deus, que não há outro além dele. Marcos capítulo 12, versículo 32. Todavia, para nós, há um só Deus. Essa doutrina monoteísta tem a implicação para com a salvação. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, por um único Deus verdadeiro, e Jesus, a quem enviaste. A declaração de fé das Assembleias de Deus do Rio de Janeiro.
Conclusão. A introdução do credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é esta: que adoremos um Deus em Trindade, e Trindade em unidade. Não confundamos as pessoas, nem separamos a substância. O problema é que os unitaristas separam a substância, ou seja, unicistas confundem as pessoas e assim creem num Deus distinto de que é apresentado pela Bíblia. Revisando o conteúdo, o que indica o termo Echad em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. O termo Echad em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 indica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a Trindade. Cite 4 evidências no Antigo Testamento em favor da Trindade. Façamos o homem à nossa imagem, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Eis que o homem é como um de nós, Gênesis capítulo 3, versículo 22. Desçamos e confundamos ali a sua língua, Gênesis capítulo 11, versículo 6 e 7. O Espírito Santo aparece alternadamente como Javé e com o anjo de sua face, Isaías capítulo 63, do versículo 8 ao 14. Quais são as passagens do Novo Testamento mais contundentes em favor da Trindade? A grande comissão em Mateus capítulo 28, versículo 19, a distribuição dos dons espirituais em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 e 6, a bênção trinitariana, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, a unidade da igreja, Efésios capítulo 4, versículo 4 a 6, e a obra da salvação em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, 1 Pedro, isso mesmo, capítulo 1, versículo 2. Em que consiste o unicismo? Os quais principais heresias os principais heresiarcas dessa heresia? A heresia consiste em negar a Trindade. Os principais heresiarcas representantes desse movimento foram Noeto, Praxéias e Sabélio. 5. O que João 17,3 mostra em relação à salvação? Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que conhecimento não é cognitível, mas místico, e implica comunhão, fé, obediência e adoração. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus de Israel, pelo estudo da Tua Palavra, por mais conhecimento que o Senhor tem trago e aberto os nossos olhos. Nos ajuda, Senhor Deus, através do Teu Espírito Santo, ó Pai, que possamos entender a Tua Palavra, que venha estar, Senhor Deus, na nossa mente, no nosso coração, que nós venhamos, ó Pai, ouvir do Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Nós sejamos, ó Pai, instruídos e capacitados pelo poder do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém, amém e amém. Deus abençoe vocês. Tenha aí um ótimo dia, um ótimo domingo. Que Papai do Céu esteja nos ajudando
a romper com as barreiras, com as dificuldades, que todo mal esteja caindo por terra e que nós venhamos viver um tempo de bênçãos na presença do nosso Deus, em nome de Jesus. Fica na paz.